E só para retomando o que eu estava falando, então eu acho que você, conclusão, você é um bom aluno em trombetas, é um bom aluno em qualquer outro lugar do país. E isso é muito bom, porque logo logo vocês vão estar fazendo vestibulares e competindo vagas com outras pessoas de outros lugares. E do ponto de vista humano, trombetas te oferece uma vivência, experiências de vida que vocês não encontrariam em nenhum outro lugar. Isso eu posso garantir. Essa liberdade, essa independência, esse respeito ao próximo que existe em trombetas, eu acho que isso é formador e é um negócio que são raros os lugares do país em que você acha tudo isso junto e que você pode crescer vivendo isso. Então, voltando enfim, ao meu percurso, eu fiz vestibulares, quando eu terminei o ensino médio, eu fiz vestibulares para a Federal de Ouro Preto, para a Federal de Minas e para a USP, né, a Universidade de São Paulo. Eu tive a felicidade de ter sucesso nos 3 vestibulares. E naquele momento a ideia de ficar em Belo Horizonte para mim já não era tão forte. E naquele momento a melhor decisão me parecia ser ir para São Paulo, porque a escola de engenharia, que é chamada Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, é considerada uma das melhores do país. Ela tinha uma abertura internacional muito grande. A USP é ranqueada como a melhor universidade do país. Então eu achei que se eu fosse para São Paulo eu teria mais portas abertas do que ficando para Belo Horizonte. Eu tinha essa impressão, eu comprei essa ideia e me arrisquei e acabei vindo para São Paulo. Estou falando aqui de São Paulo. Chegando na USP, na Escola Politécnica, o apelido da Escola Politécnica é Poli, né, de Politécnica. Então sempre que eu falar Poli, eu estou falando da USP, da Escola de Engenharia da USP. Então, quando eu cheguei aqui, os 2 primeiros anos, não sei se vocês sabem, mas os 2 primeiros anos da engenharia é o que a gente chama de ciclo básico. São 2 anos em que a gente estuda disciplinas relacionadas à matemática, cálculo, álgebra linear, cálculo numérico, física, enfim, mecânica e etc. Disciplinas mais, digamos assim, mais ciência dura. E a parte mais técnica da engenharia ela fica para depois, ela fica para os anos seguintes. E durante esses meus 2 anos na Poli, eu descobri um programa que a Poli oferecia, que era um programa chamado Duplo Diploma, que é um programa em que você faz os 2 primeiros anos aqui na USP, depois você sai, faz de 2 a 3 anos no exterior, volta numa escola de engenharia do exterior, volta para a USP, faz mais 1 ano e meio, e quando você se forma, você consegue os 2 diplomas. E eu fiquei super animado com essa possibilidade. Então eu tentei dar meu máximo, me esforçar ao máximo nesse ciclo básico da engenharia. E no fim do meu segundo ano aqui em São Paulo, eu fiz o processo seletivo para esse duplo diploma, mais especificamente da École Polytechnique, que é uma escola de engenharia considerada a melhor escola de engenharia da França. Por isso eu estava tão animado para ir para lá. E eu fiz uma entrevista com professores aqui da Poli, aqui da USP. Depois eu fiz uma prova escrita. Depois a Polytechnique enviou uma equipe de professores franceses para aplicar uma prova oral aqui de matemática, física e conhecimentos científicos. Então eles me faziam perguntas e eu tinha que ir lá no quadro mostrando como é que eu resolveria e tal até chegar no resultado. Eu fiz essas 3 etapas e 1 mês depois eu tive talvez uma das maiores assim, alegrias da minha vida. Eu recebi um e-mail falando que eu tinha sido chamado, que eu tinha sido selecionado para estudar na École Polytechnique. Então depois, no final desse meu segundo ano de Poli, eu organizei minhas malas e fui. É uma escola que fica perto de Paris, fica na região metropolitana de Paris, e fui para lá. Nos 4 primeiros meses, os brasileiros que estão lá, a gente só estuda francês, porque todos os cursos lá são em francês. Então a gente ficou francês dia e noite. E depois, nos últimos meses do primeiro ano, a gente faz uma espécie de ciclo básico francês, também com muita matéria de matemática, física e etc. Depois, no segundo ano, na França, na Polytechnique, eu pude escolher as matérias que eu fazia, então eu acabei escolhendo
muita matemática aplicada, computação e muita economia. E aí foi lá que eu descobri que eu tinha um gosto forte por economia. E no terceiro ano é um ano que eles chamam de especialização. Então é um ano em que você realmente escolhe matérias dentro de um determinado campo, né? Dentro de um determinado setor, digamos assim. E no meu caso, eu tinha me apaixonado por economia, eu escolhi uma especialização em economia. Então eu fiquei o ano todo só estudando disciplinas de economia, né? Macro, micro e econometria. No final desse ano acadêmico da Polytechnique, para você conseguir faz parte, né, da diretriz acadêmica da Polytechnique, você precisa fazer um estágio científico. O que seria um estágio científico? Você passa 5 meses ou no centro de pesquisa de uma empresa ou numa universidade pesquisando sobre alguma coisa, e depois você apresenta o resultado da sua pesquisa para os professores da Polytechnique, e aí isso faz parte da sua nota geral, da nota que você precisa, digamos, para passar de ano. No meu caso, eu apliquei por uma vaga na Universidade da Califórnia, em Berkeley, que é uma das principais universidades dos Estados Unidos, e eu fui chamado para fazer pesquisa com um professor francês lá, o Pierre Olivier, um economista famoso também. E foi um período também super legal. Eu passei 5 meses na Califórnia fazendo pesquisa, tratando base de dados e montando modelos de estatísticos e tal. E depois eu apresentei o resultado da minha pesquisa tanto para esse professor da Califórnia quanto para um professor da França, da Polytechnique, da École Polytechnique. E foi uma experiência sensacional que me abriu portas da pesquisa, que é uma das coisas que eu vejo para o meu futuro, de repente, fazer eventualmente um doutorado, mexer com pesquisa mais para frente. E essa experiência me abriu essas portas. E depois disso eu voltei para o Brasil. Eu tinha concluído então a minha experiência internacional. Eu peguei um avião na Califórnia, vim para São Paulo para fazer a parte final do meu curso de engenharia aqui na Poli, aqui na USP. E assim que eu terminar isso, eu consigo os 2 diplomas, tanto daqui quanto o diploma da França. Então, assim como o meu período em trombetas foi um período muito rico, esse meu período fora do Brasil também foi um período em que eu tive a oportunidade de fazer muita coisa diferente e me aventurar sobre coisas que eu nunca achei que eu fosse me aventurar. E é bom, ter esse tipo de descoberta é muito legal. Então agora eu estou aqui em São Paulo, estou estudando, e eu comecei a fazer um estágio agora em novembro de 2017, num banco de investimentos chamado JP Morgan, é um banco americano. Eu estou mexendo com gestão de carteira, e o que é muito legal nessa minha experiência é que a função que eu faço ela envolve muita economia e muita matemática. Então são 2 coisas pelas quais eu sou apaixonado, então eu estou gostando bastante dessa experiência. E mais para o futuro, essa é uma opção, fazer pesquisa, um doutorado, assim como o Douglas está fazendo. O Douglas que já falou ou vai falar logo depois de mim. Vocês vão ver o vídeo dele também. Mas é uma opção. Mas o meu futuro profissional ainda está sendo definido. Eu ainda não tenho certeza do que eu quero fazer, mas eu estou experimentando coisas diferentes. Então é isso. Essa é um pouco da minha trajetória acadêmica, trajetória profissional. Eu fico à disposição de vocês se vocês quiserem conversar sobre a minha trajetória, sobre o que eu fiz, sobre a USP, sobre a UFMG, sobre morar numa cidade grande, enfim. Eu estou à disposição de vocês. Vocês podem tentar me achar pelo Facebook, lá é Eduardo Costa. Muito provavelmente vocês vão achar 1 milhão de perfis do cantor sertanejo antes de achar o meu. Mas por e-mail também é eduardo.figueiredo.costa@usp.br. Vocês podem me mandar, vai ser um prazer ajudar vocês. Enfim, vou tentar ajudar da melhor forma possível. No mais, eu espero que esse depoimento tenha servido para motivar vocês. Eu acho que tem muita gente em trombetas que tem muita história bacana, e por isso eu acho que essa iniciativa da professora Thalia é tão legal. Conheço gente na UEA, na UFAM, na UFRJ, na UERJ, UFMG, na USP. Os alunos de trombetas estão espalhados pelo país.
Desejo muito sucesso para vocês nessa fase. Eu sei que é uma fase difícil, mas eu sei que vocês têm totais condições de vencê-la. E é isso. Muito sucesso nessa caminhada. E eu fico à disposição de vocês. Um grande abraço a todos aí e tô indo nessa. Um abraço.